Fala galera, beleza? Hoje dia 4 de março, quinta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí. Começando primeiramente pelo índice e depois pro dólar, tá? Bom, o índice basicamente ele abriu dentro das médias móveis, dando continuidade no movimento ascendente de ontem, né? A gente percebe que essa região acabou segurando no começo do dia e fazendo pressão como uma resistência, né? Como uma região de pressão vendedora. O mercado chegou nesse patamar, né, através do impulso que se deu aqui pelo gráfico de 5 minutos. A gente consegue observar essa sombra inferior aqui, nada mais é do que defesa compradora, porque quando abriu o mercado, os vendidos tentaram empurrar o preço para baixo, os comprados foram lá e defenderam de uma forma mais forte, empurrando os preços para cima. Chegou nesse patamar, teve defesa, o mercado acabou fazendo uma correção. Essa correção se deu aqui num nível de basicamente 61%, né, dessa alta, até chegou a passar um pouquinho, e entrou fluxo comprador, retomando aí os preços acima da VWAP, acima das médias, e através desse candle aqui o mercado acabou nos dando aí a oportunidade de efetuar uma compra, tá? Basicamente foi uma barra ignorada com a ancoragem da média, né? Em tempos menores você consegue ver nitidamente que isso daqui é o que? Um pullback, né? Essa barra ignorada foi um pullback na VWAP na média de 9 com rompimento e ativação de pivô. Então quem opera aí pelo gráfico de 2 minutos conseguiu identificar isso de uma forma mais fácil. Mesmo com essa região de pressão aqui, galera, o que acontece? Daria para você trabalhar nesse sentido, utilizando ou projeção de Fibo através desse movimento, ou também daria para trabalhar com o espelhamento de Fibo. Né? Por quê? Porque a gente tinha uma região de topo, caiu reto, subiu reto, a partir do momento que rompeu esse patamar de preço, o que o mercado fez? O mercado ativou o espelhamento. Então quem trabalha com a caixinha poderia pegar essa mínima, essa máxima e espelhar o movimento para cima. Né? Então quem pegou aqui, vamos colocar aqui numa grossura diferente, e simplesmente daria para projetar esse movimento para cima. Percebam aonde que o mercado veio buscar, tá? Exatamente aqui nessa região, beleza? Olha lá, o mercado simplesmente cravou aqui o alvo e acabou fazendo um movimento corretivo. Junto com esse cenário, galera, o que acontece? Vou até apagar aqui para a gente tentar entender alguns conceitos. O que acontece? Quando você tem uma linha de tendência bem definida embaixo, né, uma LTA, e você tem um topo de referência aqui em cima, se o mercado bate nessa LTA, como bateu aqui, né, pela terceira vez, ó, uma, duas, três vezes, e entrou fluxo comprador, a partir do momento que o mercado deu condições para aparentemente, né, dar continuidade no movimento, o que você faz? Você pega as linhas paralelas, né, como se fosse realmente um canal, e você simplesmente duplica essa linha projetando a partir desse topo. Ou seja, você pode fazer esse movimento, né? A gente, claro que não tem como prever para onde que o mercado vai, mas a gente pode ter basicamente indícios, né? Através da análise técnica, utilizando Fibonacci e projeções, e basicamente entender até onde que o mercado pode ir, qual a região que o mercado pode ir. E com isso a gente poderia encontrar aqui uma região de interesse, que basicamente seria nessa região. Né? Se o mercado desse continuidade aqui, o mercado poderia chegar até mais ou menos essa região, e a gente entende que essa região seria uma região de interesse, uma região possivelmente vendedora, onde iria segurar os preços, dado que ele segurou aqui embaixo uma vez, né? Aqui em cima uma, duas, três. Então, quando ele estivesse subindo, aqui a gente entenderia que poderia ser uma região de confluência. E não deu outra, né? Quem trabalhou com essa visão, isso eu falo para vocês porque eu com os alunos lá da sala ao vivo, a gente trabalhou com esse cenário, tá? Onde a gente visualizou esse canal, a gente fez essa projeção e a gente cravou aí esse cenário de alta do índice, tá? Então aqui deu entrada, quem trabalhou usando o espelhamento a caixinha, projetou essa caixinha uma vez, cravou alvo ali. Desse movimento aqui, o mercado chegou a andar basicamente 1.500 pontos, tá? A hora que bateu ali, tinha uma dupla confluência. Deixa eu até desenhar aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Nessa região aqui em cima, vamos pegar, cadê? Aqui. Deixa eu deixar ela colorida.
Então essa região aqui foi uma região de confluência de 100% da caixinha projetada, mais a linha de extensão do canal. Quando o mercado chegou aqui, entrou pressão vendedora, fez um movimento corretivo. Quem trabalhou aqui com Fibonacci, automaticamente pegou esse topo com esse fundo e identificou que o mercado fez um processo corretivo na região de 50%. Então o mercado subiu, tá? Corrigiu e inclusive fez troca de polaridade com essa região aqui de resistência, que agora virou o quê? Uma região de suporte. Então o mercado estava vindo de baixo para cima, testou uma vez, testou duas vezes, rompeu e essa antiga resistência aqui acabou virando um suporte aqui, onde acabou impulsionando o mercado para cima de novo, tá? Com isso a gente tinha a ancoragem da VWAP aqui também para reforçar aí essa confluência, beleza? Deixa eu apagar aqui esse FIBO. E aí o mercado entrou força compradora, impulsionou de novo para cima e aqui novamente a gente percebe uma pressão, né, de venda, onde os vendedores seguraram aí de forma visual os preços e começaram a pressionar os preços aí para baixo, né? A gente percebe isso através dos topos cada vez menores que o mercado veio deixando, candles visivelmente de força, né, negativo, de venda, inversão de médias móveis, candles de impulsão, né? E isso daqui que o mercado fez, que vocês estão vendo, isso daqui se chama deriva. O que é deriva? Deriva é um padrão de reversão que normalmente mostra a exaustão de movimento. Então, por exemplo, nesse caso, o mercado veio de baixo para cima, num movimento reto, né? A deriva, basicamente, é um canal ascendente depois de um movimento de alta, ou seja, o mercado ele continua subindo dentro de um canal e a partir do momento, né, ele veio de baixo para cima num movimento primário muito forte, continua subindo, isso daqui significa o quê? Exaustão de movimento. E a partir do momento que tem o rompimento, o mercado tende a buscar 38, 50 ou 61% dessa retração aqui inteira de alta, tá? Então, quem trabalhou com esse cenário de deriva também identificou isso e deve ter projetado, né, a partir do rompimento aqui, deve ter pego o topo do dia, a mínima do dia de ontem, e deve ter enxergado aí que o mercado realmente fez isso, fez um processo corretivo na região de retração de 38%. A gente percebe através dessa retração aqui que essa foi a região de 38%, tá? Então o mercado veio aqui, travou, acabou sambando um pouco aqui, né? Teve muita briga nessa região, nesse range aqui, opa. Teve muita briga aqui nesse range, tá? E aí o mercado acabou pegando impulsão de novo para cima. Beleza, pessoal? Nesse processo, o mercado acabou gerando algumas boas oportunidades de venda no meio do caminho, não tanto pelos 5 minutos, mas principalmente pelos 2 minutos, tá? Então quem opera aí 2 minutos provavelmente deve ter se dado bem. Hoje foi um dia que particularmente eu mandei muito bem aí no índice, não fiz tantas operações, mas fiz operações um pouco mais pesado. Cheguei a fazer aqui 16 mil reais no índice. E falando do dólar um pouquinho, tá? Hoje eu fiz uma operação no dólar, acabei tomando stop. Foi basicamente uma operação aqui no pé do dia, vou explicar para vocês. Então, esse cenário do dólar, o que aconteceu? O dólar abriu aqui basicamente num cenário dentro de uma região de pressão do fundo de ontem, né? A gente percebe que o dólar gerou aqui uma pressão compradora, impulsionou o mercado para cima. Entretanto, essa região aqui, né, de troca de polaridade acabou segurando bem o dólar também. Beleza? Ó, deixa eu deixar aqui para vocês verem. Então, dado isso, o mercado fez um processo corretivo, trabalhou num range bem específico aqui, porque ele acabou saindo de baixo, veio para cima, voltou para baixo, brigou de novo, subiu, travou nesse range de novo, né? E acabou impulsionando, acionando aqui um espelhamento. Então, nesse caso, a gente poderia até ajustar essa região de pressão vendedora do dólar e essa região compradora aqui, né, do dólar nesse fundo basicamente, tá? Quando o dólar ele rompeu essa linha de referência de alta, pessoal, né, a gente percebe que aqui a gente tinha a gente tinha aqui 1, 2, 3 fundos, né? Então o mercado estava lateralizado, estava trabalhando num range aqui, né?
A partir do momento que ele rompeu esse range para baixo, nitidamente ele fez o quê? Ele fez uma troca de polaridade. Então, se a gente pega essa região de extensão aqui, ó, e estende, a gente percebe que o mercado rompeu. Deixa eu pegar aqui, ó, o mercado rompeu esse range, fez a troca de polaridade com esses fundos aqui que eram um suporte, agora serviu como resistência, e o mercado sinalizou uma continuidade de movimento. Nessa sinalização, tá? Deixa eu pegar aqui, replicar essa linha de tendência. Nessa sinalização, pessoal, o que eu fiz? Eu vendi aqui, ó. Eu vendi exatamente nesse candle aqui, tá? O mercado chegou aparentemente aí a cair uns 10 pontos, eu piramidei, aumentei minha posição, e vocês olhando aqui, vocês podem não dar nada, mas olha a amplitude desse candle, galera. 35 pontos, só esse candle. O mercado estava muito volátil. Quando eu entrei um pouquinho mais pesado, o mercado oscilou e eu acabei zerando no dedo, tá? Então eu acabei tomando um prejuízo aqui de R$ 1.800. Tudo bem, eu ganhei 16.700 no índice, mas perdi 1.800 no dólar. Foi a única operação do dia que eu fiz aí. E aí depois disso a gente percebe nitidamente que teve uma defesa muito forte nesse fundo. Foi até um erro da minha parte, porque eu deveria ter dado um zoom out e ter percebido que essa região estendida para os dias anteriores era uma região também importante aqui de troca de polaridade, tá? Olha lá. Foi uma região extremamente importante, onde o mercado estava vindo de baixo para cima. Acabou impactando aqui, obviamente, né, nessa região. Depois subiu, trocou polaridade, então a antiga resistência virou um suporte, foi lá para cima e no dia de hoje acabou voltando e acabou segurando de novo nessa região de troca de polaridade, o mercado impulsionou de novo, tá? Então essa mesma região aqui serviu como resistência, como suporte e como suporte aqui no dólar, beleza? Então acabei tomando esse stop aqui no dólar, o mercado realmente inverteu, como estava muito volátil, como estava muito caro, eu preferi ficar de fora, tá? Preferi acompanhar de fora, aceitei o stop, aceitei o loss, fiquei bem tranquilo, falei, não, tô com um resultado bom no índice, não vou fazer mais nada no dólar. E realmente reverteram aí o patamar do dólar, o dólar começou a trabalhar num cenário comprador, rompeu a VWAP, alinhou as médias móveis, e foi até interessante porque ele voltou a um patamar de correção, né? Desde essa mínima. Ele testou uma vez, duas vezes, exatamente em cima dessa linha de retorno. A gente percebe aqui que o mercado testou uma, testou duas, testou três, rompeu, voltou para cima e quando fez o pullback testou de novo essa mesma região, tá? E aí o mercado impulsionou aqui e quem trabalha com Fibo deve ter identificado que isso daqui foi basicamente um pivô. A partir do rompimento desse pivô, o mercado, né, ancorou na média de 9, rompeu aqui, acionou o que? Uma projeção para cima. Então quem trabalhou com esse alvo a partir desse topo aqui, pegando a mínima do dia, esse topo, rompimento, era só projetar o alvo, beleza? Olha lá onde o dólar foi, pessoal. O dólar simplesmente cravou o primeiro alvo e finalizou o dia aqui nesse range, né? Um pouquinho lateral aqui, tá? Dentro disso, se a gente também olha num cenário um pouquinho mais macro, olhando toda a queda aí do dia de ontem, a gente percebe que o dólar fez uma correção, né? Uma correção aí no nível de FIBO, uma correção importante, partindo desse topo com esse fundo, o dólar corrigiu aqui no patamar de 50 a 61% de FIBO. Então a gente pegando aqui essa mínima com essa máxima, olha lá, o dólar veio aqui bem dentro dessa região de 50 com 61, beleza? Então é mais aí com uma observação para vocês ficarem sempre atentos, porque região de 50 e 61 normalmente acabam segurando os preços, beleza? Então por isso que o mercado acabou, entre aspas, consolidando aqui. Então essa foi a visão aí do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e é game porra!